Você já ouviu falar na cultura incel? E se eu te disser que existe um movimento nas redes sociais que está incentivando adolescentes, especialmente os meninos, a nutrirem ódio contra mulheres, a se isolarem emocionalmente e, em casos mais extremos, a cometerem atos de violência? Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então. Foi ela que morreu? Esse movimento pode estar acontecendo agora, bem diante dos seus olhos, escondido em fóruns, vídeos ou perfis que se disfarçam até de ajuda. E eu quero te convidar nesse vídeo para uma conversa séria, necessária e, acima de tudo, urgente. Vamos entender juntos o que é a cultura incel, um dos temas abordados pela série Adolescência da Netflix e como ela pode impactar os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, alunos, os jovens que estão aí ao nosso redor. E esses óculos aqui não são charme não, viu? Eu tô com uma baita conjuntivite e vou poupar você de um olho vermelho, inchado, tá um horror isso aqui. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Aline Andrade, psicanalista, especialista em comunicação e psicologia do comportamento e ajudo você a entender como a nossa comunicação tem impacto direto na nossa saúde mental e no desenvolvimento de relações saudáveis. Bem, as minhas primeiras impressões da série Adolescência, uma série que vem levantar debates importantes, que vem cumprir um papel social, que vem falar sobre saúde mental na adolescência, o impacto das redes sociais, do bullying virtual, da radicalização online, da cultura incel, da violência juvenil, crimes com armas, a dinâmica familiar e a responsabilidade parental, ou pelo menos até onde vai essa responsabilidade parental. Deixar aqui também um acolhimento e um abraço para os pais e mães que acham que tudo é culpa deles e na prática não é. A gente vai entender melhor sobre isso. Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. Falar também sobre a dinâmica social e a responsabilidade de outros agentes nas experiências vividas por um adolescente. Qual o papel da escola, qual o papel dos educadores, dos amigos, dos influenciadores digitais. Adolescência é uma série que dá uma chacoalhada daquelas boas na cabeça da gente, com uma visão intensa, realista, dos muitos desafios enfrentados pelos jovens nessa era digital. O drama ele mergulha na história de Jamie Miller, interpretado por Owen Cooper, um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola com uma faca de cozinha. Tudo começa quando o jovem é detido pelas autoridades perante o olhar desesperado e surpreso dos pais e da irmã. Com o desenrolar da trama, a família e a terapeuta de Jamie Miller e também o detetive responsável pelo caso começam a questionar a inocência do adolescente. São 4 episódios de mais ou menos 50 minutos, gravados aí num plano sequência, sem corte. Então a gente é levado junto com os personagens, tanto nas ações quanto nas emoções. Será que tudo bem se a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não... Para mim, aí está um dos grandes acertos de Stephen Graham, um dos autores e também protagonistas de Adolescência. Ele nos transporta para esse universo cru, sem cortes, sem filtros, potencializando as sensações, geralmente angustiantes. Steven vive o pai de Jamie, que é o personagem principal. Ele contou numa entrevista recente ao apresentador Jimmy Fallon que o que o motivou a escrever a série foi tentar entender por quê. Por que esse tipo de crime acontece? Ele se deparou com reportagens de meninos que mataram meninas a facadas em 2 regiões opostas do país e começou a se questionar: será que somos todos responsáveis por esses crimes? Por que esses adolescentes matam? And I just, if I'm really honest with you, Jim, I just, it hurt my heart. And I just think, what kind of a society we're living in at the moment where young boys are stabbing young girls? And you know that beautiful saying, it takes a village to raise a child. Well, I just thought, what if we're all kind of accountable? You know, the education system, parenting, the community, the government, and also, when we were kids, we didn't have social media. So if we were in our rooms, when we were kids, we were either playing out in the streets, weren't we? Or we were in our rooms like drawing pictures or playing keyboards or something. We didn't have the
accessibility to all of this stuff in the world that really influences young minds. And I wanted to take a look at it. I'm not blaming anyone. I just thought maybe we're all accountable and we should, have a conversation about it. Yeah, oh my gosh, it's really great, you're right. Eu, particularmente, gosto muito desse conceito de aldeia, porque ele nos remete a uma corrente behaviorista da força do meio, que é sim pertinente. O Winnicott, na psicanálise, também fala sobre isso. Como o meio influencia cada ser humano. E por isso que a gente está aqui nessa conversa, porque o meio tem impacto, ele reverbera em tudo que a gente faz, em tudo que a gente sente. Mas a gente também não pode esquecer que cada ser humano é produto também do seu inconsciente, dos desejos que tem, das fantasias que elabora, sobre o que vive, sobre o que deixa de viver. E essa contextualização, ela também cabe dentro da série Adolescência. Porque a gente precisa pensar quem é Jamie de uma forma mais ampla. Como funciona a cabeça desse adolescente? Ele é um psicopata? Ele é um sociopata? Eu vi muita gente fazendo esse tipo de pergunta aqui na internet. E a resposta, ela não é tão simples, viu, gente? Eu diria que não é nem ético e nem preciso a gente rotular qualquer adolescente que comete um crime dessa forma. E eu vou te explicar por quê. Na série, Jamie tem apenas 13 anos. Pelos manuais de psiquiatria, transtornos de personalidade não devem ser diagnosticados em crianças ou adolescentes. Jamie, ele comete um ato de violência grave? Comete. Ele mata uma colega. Mas isso não o torna um psicopata ou um sociopata, porque a gente não vê ali, não consegue ver ali uma frieza absoluta. Se você já assistiu a série, deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre isso. Eu, particularmente, vivi essa angústia que a série deixa no ar essa dúvida. Será que ele é culpado ou será que ele é inocente? A gente chega ao final sem ter essa conclusão, mesmo ele tendo admitido o crime. Mas por que será que ele admite? Essa é uma pergunta que eu me fiz no final. Se você tem a sua conclusão, vai participando, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Para mim, a atitude de Jamie, ela é reflexo de dor emocional, de isolamento, de uma profunda falta de escuta dos adultos que estão ao redor dele. E quando eu falo adultos, eu não estou me referindo só ao pai e à mãe. Aliás, que cena dolorosa a do pai e da mãe entrando em contato com essa confissão de culpa do filho no final da série. Fica aqui um spoiler, mas você que é pai e mãe, quando seu filho faz uma coisa errada, como que você se sente? A culpa parece inerente, né? Ela está associada, atrelada a esse pai e essa mãe. Mas será? Será? Por que a sociedade culpa tanto pai e mãe e a gente não amplifica esse olhar? Obviamente, pais têm alguma responsabilidade no processo, mas será que são eles os responsáveis por um ato de violência cometido por um adolescente? O Jamie, ele é influenciado por discursos de ódio que ele encontra na internet. Ele é um adolescente que se sente excluído, invisível, frustrado, e ele vai canalizando tudo isso de uma forma trágica. Ele é o retrato de um jovem que não tem onde elaborar sua dor. Um garoto que, em vez de apoio emocional, encontrou a radicalização digital. Esse ambiente inóspito, sujo, que incentiva que você faça justiça com as próprias mãos. Olha, vai lá, se vinga. Se vinga. É o consciente ou o inconsciente agindo junto com esse meio. A pergunta mais importante é como nós adultos estamos deixando isso acontecer. Já parou para pensar nisso? Você apanhou de mulher, seu babaca! Me diz, se você está aqui nesse vídeo, se você é pai, mãe, educador, você sabe o que significa incel? A palavra incel, ela vem do inglês involuntary celibate, ou celibato, celibatário, involuntário. Na prática, é uma expressão usada para descrever homens, geralmente jovens, que dizem não conseguir manter relações afetivas ou sexuais, apesar de desejarem isso. O problema é que isso virou
uma subcultura online extremamente tóxica. Nesses grupos, a frustração ela vira raiva. A raiva, ela vira ódio. E o ódio, muitas vezes, é direcionado contra as mulheres, contra pessoas bem-sucedidas nos relacionamentos, contra a sociedade em geral. Eles usam expressões próprias e uma lógica de que o mundo é injusto com os caras bons, que são eles. Quando, na verdade, eles estão reforçando misoginia, machismo, uma violência simbólica. E aí a gente se pergunta, por que esses adolescentes estão se envolvendo com a cultura incel? O que tem de atrativo nesse lugar? A gente precisa entender que a adolescência é um momento natural, de muitas dúvidas, inseguranças, de construção da nossa identidade. É também uma fase onde o nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela tomada de decisões lógicas, pelo pensamento crítico, pela avaliação de riscos e as consequências desses riscos, pelo controle dos impulsos, essa área ainda está em desenvolvimento. Segundo a neurociência, a maturação do nosso córtex pré-frontal só acontece por volta dos 25 anos. Por isso, são os anos da nossa vida em que a impulsividade, o nosso sistema límbico, ele está a todo vapor. Eu diria que a adolescência é a fase da vida sem freio. Só que a gente precisa ter limites, aprender a receber limites. Então a gente precisa desses tais freios, para que a gente não pare em zonas de perigo, que é o que a série mostra. Muitos jovens, ao se sentirem rejeitados, frustrados, isolados, eles buscam algum tipo de pertencimento. E aí entram essas comunidades online com muita força, porque elas oferecem esse pertencimento, elas oferecem esse acolhimento, mas um acolhimento distorcido. Porque em vez de empatia, eles encontram ali discurso de vitimismo, discurso de culpa externa. Ah, você não consegue se relacionar porque as mulheres são egoístas. Você não consegue se relacionar porque a sociedade só valoriza os homens bonitos, porque os chats tiraram o seu lugar. Você sabe o que são os chats? São esses homens idealizados, atraentes, populares com as mulheres numa linguagem da cultura incel. Então, esses homens bem-sucedidos socialmente, confiantes, são extremamente marginalizados por eles. Entende o quão fértil é esse terreno para a radicalização emocional? E o perigo é que muitos adolescentes não percebem isso até estarem totalmente imersos. Por isso eu vou deixar aqui para você alguns sinais de alerta. Como que a gente pode identificar se um jovem está sendo influenciado pela cultura incel? A gente precisa ter muita atenção a esses sinais. Isolamento social, mudanças bruscas de comportamento, frases de ódio, desprezo contra mulheres ou outros tipos de minorias, interesse por vídeos com discursos de superioridade masculina, masculinidade alfa, coisas desse tipo, postagens pessimistas, cínicas, fatalistas nas redes sociais, uma raiva excessiva, um sentimento constante de injustiça, mas isso não é suficiente, tá bem? São alguns sinais para a gente ter atenção, mas eles nunca são suficientes isoladamente. São sinais que pedem que a gente tenha uma escuta ativa, que a gente apoie, que a gente converse mais, dialogue mais, esteja mais presente na vida desse adolescente e desse jovem. Eu digo sempre que a comunicação, ela transforma a nossa vida de uma forma positiva quando a gente sabe se comunicar, quando a gente entende o papel da comunicação, o papel da empatia, dessa relação acolhedora, de afeto, de amor, de atenção, a importância disso no nosso ambiente familiar, escolar, de trabalho, em todos os lugares da nossa vida. Então, a melhor forma da gente prevenir a influência da cultura incel é fortalecer o vínculo afetivo, o vínculo emocional com os nossos jovens. Isso inclui ensinar sobre rejeição e frustração, porque é importante a gente falar sobre isso, né?
A gente não vai ser aceito o tempo todo. A gente não vai ser amado o tempo todo. A gente vai ter muitos vazios na vida. A gente vai ser rejeitado em alguns espaços. Todo mundo passa por isso. Vai fazer parte da vida. Agora, como que eu vou aprender a lidar com isso? Se a gente não dialoga sobre isso, a gente não proporciona ao outro a experiência de pensar nesse lugar decepcionante, angustiante, de dor, e que ele é tão importante para o nosso desenvolvimento emocional. Então, criar esses espaços seguros para falar sobre o corpo, para falar sobre masculinidade, para falar sobre autoestima, observar tudo isso com amor, sem invasão. Tem muitos pais hoje em dia que acham que tirar o celular, tirar o computador vai resolver todos os problemas do mundo. Eu costumo dizer, em sessões de orientação parental, que o caminho não está no castigo, não está na punição. Sempre vai estar no diálogo, nesse lugar da educação psicossocial, emocional. Como que a gente pode fortalecer o vínculo com esse jovem, com esse adolescente, a partir de um diálogo empático, de respeito e cheio de acolhimento. Eu desejo que você coloque em prática isso na sua casa, porque se a gente não semeia presença, escuta e acolhimento, tem gente aí fora, nessa rede, que a gente também usa para o bem, mas tem muita gente usando para semear medo, ódio e distorção. Antes da gente encerrar esse vídeo, quero dividir com você a ideia de que a cultura incel ela é um sintoma. O que eu quero dizer com sintoma? De que os adolescentes eles estão tentando lidar com as suas dores sozinhos, em silêncio, na internet, né? Fazendo esse caminho obscuro, sem orientação. E nós, como pais, eu sou mãe, tenho 2 de 20 anos, nós precisamos ser presentes. A gente não precisa ter todas as respostas, porque às vezes a gente vem com uma autocobrança também, achando que a gente precisa saber de tudo e apontar todos os caminhos. Não, os nossos filhos vão criar os próprios caminhos, mas a gente precisa estar ao lado, a gente precisa ser suporte, a gente precisa estar disponível. Os pais hoje em dia, muitos pais não estão disponíveis. Estão querendo tirar seus filhos das telas, mas estão também presos às telas, sem tempo para conversa, sem tempo para tentar entender o que os filhos estão sentindo. A gente precisa falar sobre isso cada vez mais. Então, a nossa disponibilidade, a nossa intenção, a nossa presença vale muito. A internet, ela pode informar. Esse é um vídeo que tem o papel de informar, de fazer você refletir, mas tem muitos outros vídeos por aqui que podem estar fazendo nossos filhos adoecerem. A diferença está em quem acompanha esse processo com afeto, com escuta e com limites saudáveis. Então, se esse vídeo faz sentido para você, deixa aqui o seu like, comente, compartilhe. Essa conversa, eu acredito que ela pode ajudar muitas famílias, muitos educadores, muitos jovens. E se você quiser continuar esse diálogo sobre saúde mental, adolescência, relações humanas, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque a gente está aqui para falar sobre isso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.